Saudações alfa-sirianas a todos os nossos amigos e leitores do blog Médico Animósico. Eu sou Rui Mendes e aqui estamos no último mês do ano de 2018 para gravar mais um encontro para que nossos amigos e leitores possam ter acesso à informação, onde eles possam desenvolver melhores ferramentas para o seu processo de expansão da própria consciência e desenvolvimento da própria inteligência. Sejam muito bem-vindos à nossa escola, sejam muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. O tema por nós elegidos para tratarmos no dia de hoje diz respeito a um tripé frequencial através do qual fluem energias negativas que mantém a humanidade bastante limitada e bloqueada desde uma perspectiva mental, emocional e instintiva. E o tema elegido é, então, rejeição, mitomania e idolatria. Justamente porque essas três realidades, a rejeição, a mitomania e a idolatria, foram fundamentais na formação dos povos latino-americanos e principalmente do povo brasileiro e do povo português. Segundo o dicionário, o significado da palavra rejeitar quer dizer lançar fora, largar, depor, demonstrar repúdio. Segundo os nossos médicos e nossa Casa Real Sagrada e a nossa medicina anemosia quântica, existem dois tipos de rejeição sendo praticadas pela humanidade terrestre. O primeiro tipo de rejeição seria a rejeição natural. Todos nós possuímos uma rejeição natural pela feiura, pela falta de harmonia, pela pobreza, pela miséria, pela negatividade. E existe outro tipo de rejeição que são as rejeições artificiais, criadas justamente pela manipulação do livre-arbítrio, pela manipulação da verdade, pela transformação dos fatos e da verdade em meras opiniões, sem embasamento e sem conhecimento. Exemplos de rejeição artificial, principalmente na cultura brasileira: a pessoa de Lula, os times de futebol, as religiões e os partidos políticos em geral, são formas de rejeição artificial que os habitantes do Brasil mantêm graças ao fato de não possuírem, em sua grande maioria, conhecimentos e estarem recheados de opiniões que são plasmadas nos campos psíquicos dessas pessoas através de notícias que não se aprofundam nos fatos, que não buscam provas. E hoje nós temos também o evento da fake news, reforçando as possibilidades de rejeição artificial nas pessoas. Então, quer dizer, a rejeição ela está caracterizada justamente pela incapacidade de tolerância e aceitação. E dessa forma, através da rejeição, através do bullying, através do medo que nós temos de que espalhem mentiras a respeito de nós mesmos, é que surge o evento da mitomania, que é o hábito de mentir. Segundo o dicionário, a mitomania é uma patologia que está caracterizada pelo hábito de mentir, fantasiar, exagerar, imaginar, criar narrações extraordinárias imaginárias como se fossem verdadeiras. Exemplos de mitomania ao longo de nossa história: a Bíblia, os profetas, os livros sagrados, as leis e códigos penais, as mídias e os simulacros sociais pelas mídias criados. Então é interessante perceber que a mentira governa a vida das pessoas graças ao medo que elas sentem de ser rejeitadas, a princípio pelos pais, logo pelos amigos, logo pela sociedade, as pessoas no trabalho. Então a ideia de que eu preciso coexistir em comunhão com mais pessoas faz com que eu me esqueça que por vezes as pessoas são diferentes, que a humanidade está dividida através de hierarquias. Quanto maior é o nível de consciência da pessoa, seja para o bem ou para o mal, mais alto será o ponto da pirâmide social por ela habitado.
Então, quer dizer, através da cultura de cinema, através da cultura de novelas, através da cultura de ficção, através da cultura de criar histórias, através do hábito de idolatrar ou endeusificar quem mantém essas dramaturgias, quem é ator, quem é cantor, quem é artista, é que nós fechamos esse tripé da manipulação, justamente materializando aquilo que chamamos idolatria, que está caracterizado pelo amor excessivo. É um tipo de admiração exagerada, uma prestação de culto, transformando esse objeto de culto em ídolo. A princípio, a história da idolatria se dá a partir do momento em que, segundo os registros sumérios, os deuses vêm habitar a terra com os seres humanos e ensinar a ela uma série de conhecimentos que criaram a sociedade na qual nós vivemos hoje. E claro, uma vez que os deuses cumpriram a missão dele entre a humanidade e se foram, esse culto à idolatria foi transferido a outras organizações sociais, famílias, entre outras formas e sistemas que mantiveram sendo idolatrados a princípios religiosos, porque eram justamente a ponte entre a divindade e a humanidade. Logo, quando os religiosos, graças à pedofilia, graças a uma série de eventos corruptos no seio das religiões, uma vez que os religiosos perderam credibilidade, quem começou ao longo da história a ser adorado ou idolatrado foram justamente os soldados e guerreiros, que na verdade são os matadores, que nós temos medo que nos matem e por isso obedecemos às leis e regras e acabamos por idolatrar esses matadores como se eles fossem heróis, como se eles fossem necessários. E logo, uma vez que a humanidade evolui e percebe que os matadores não são algo bom de se adorar, de se idolatrar, passam a ser adorados os esportistas, os atletas, os artistas, principalmente os cantores e atores, principalmente os atores, porque são maestros da mentira, são maestros em criar personagens. E logo, no fundo da raspa do tacho, é a idolização ou a idolatria para com jornalistas, professores, acadêmicos e formadores de opinião, que vão empiramidando a sociedade de uma maneira que as pessoas não conseguem existir livre de estresse, não conseguem existir livre de pressão, e aí se transformam nessas pessoas mentirosas que na política do Brasil nós estamos, não só na política, né, mas a sociedade brasileira inteira está sendo dividida de uma maneira onde as pessoas mentirosas, onde as pessoas fascistas, onde as pessoas vampiras e perdedoras vão perdendo a vergonha de se mostrar como realmente são e são obrigados a manter posturas como, por exemplo, ter que ter um inocente preso, porque se ele não estivesse preso ele teria ganho as eleições, entre outras atitudes bastante corruptas, como as fake news, etc. e tal, que através da compreensão do que é rejeição, ou seja, podemos compreender com perfeição como uma sociedade se torna mitômana justamente através desse processo. Para evitar a rejeição, eu me transformo em um mentiroso, e para que esse mentiroso jamais seja descoberto, eu pratico a idolatria. Então, se você analisar a hierarquia militar, se você analisar a hierarquia religiosa, todos eles estão ali engessados em uma condição de mentira, em uma condição de hipocrisia, em uma condição de morte e manipulação, justamente através do medo da rejeição, que é algo que todos nós devemos perder, justamente porque nós entramos sozinhos nesse mundo, vamos sair sozinho dele, e tudo que acontece entre uma coisa e outra é para que a gente aprenda, como nós repetimos aqui sempre nos nossos vídeos, famílias são grupos kármicos. E certamente são dentro desses grupos kármicos onde nós mais encontramos oportunidades
de ver essas frequências energéticas atuando, né? Por quê? Porque a rejeição em família, ela não é como um bullying escolar que você resolve através da diretora e se o aluno volta a te molestar, ele recebe uma suspensão, ainda que você possa tomar um couro na esquina de casa quando você estiver longe da escola. Mas enfim, o primeiro passo então, aprender a ser feliz na solidão, não deixar que a solidão seja um problema. Por quê? Porque é isso que faz, quando você está satisfeito na solidão, você atrai as pessoas certas para compartilharem sua companhia. Os chineses dizem, o importante não é caçar as borboletas, mas é embelezar os jardins para que elas venham pousar neles. E claro, o medo da rejeição faz com que você não consiga ter paz de espírito para ser alguém que realmente vale a pena. Como dizia André Luiz, aonde se reúnem mais de 2 ou 3, dificilmente é por uma causa que tenha real valor. Então, quer dizer, é o medo da rejeição que faz com que as pessoas se aglomerem em grandes eventos massivos, sejam esportivos, sejam culturais e artísticos. E claro, essas pessoas, se você observa o comportamento das fãs, seja de um atleta, seja de um artista, você vê que aquela pessoa se comporta de uma maneira insana, de uma maneira infantil, sem critério, sem raciocínio. Justamente por quê? Porque ela está abaixo da influência dos espectros de consciência que as massas criam quando se reúnem e decidem adorar determinado personagem, seja ele religioso, seja ele esportivo, histórico. Então, claro, é importante que cada indivíduo perceba na sua vida pessoal, na sua própria programação existencial, aonde ele está praticando a rejeição, a mitomania e a idolatria. E uma vez percebido em que setores da sua vida você está praticando esse tipo de frequência densa e baixa, é muito simples você operar as reconfigurações necessárias para que a rejeição possa transcender em simpatia, em empatia, para que a mitomania possa transcender em sinceridade, em segurança, em simplicidade, e para que a idolatria possa ser eliminada através do amor próprio. Porque é somente quando eu pratico o amor próprio que essa energia que eu direciono para esses ídolos, que muitas vezes são pessoas ignorantes, são pessoas grosseiras, são pessoas vampiras e manipuladoras, mentirosas. Então eu preciso resgatar de volta essa energia que eu direciono para esse sujeito. E é possível que os próximos capítulos da política brasileira permitam ao brasileiro comum, esse cara que elegeu o militar, que trouxe de volta o Brasil para 1968 em pleno século XXI, com um discurso mentiroso, prendendo gente inocente. Então, claro, tudo isso vai fazer com que essa pessoa seja obrigado, né? Ou seja, toda essa energia que ela está enviando para esse personagem que ela achou, acreditou ser um salvador, e agora ela vê que é muito mais corrupto do que todas aquelas que ela quer ver preso e morto. Então, quer dizer, essa pessoa vai se sentir envergonhada. Se essa pessoa tiver um mínimo de senso prático, se essa pessoa for adulta, se ela não for uma doente mental, como a maioria dessas pessoas são, ela vai ter que desenvolver humildade dentro dela, justamente para resgatar essa energia que ela está usando para adorar o salvador dela, para poder ter um pouquinho de amor próprio. E você não tem amor próprio, você não ama a si mesmo, projetando figuras angelicais a respeito de si na sua vida. É justamente o contrário, é o processo de autoconscientização dos meus demônios íntimos, dos meus medos, das minhas obscuridades, que faz com que eu tome controle sobre essas realidades de maneira a não viver como um imbecil, fugindo delas, afirmando discursos mentirosos, querendo ganhar no grito, fazendo escândalo, xingando, desrespeitando, entre outras atitudes que é tão comum para com a gente do nosso Brasil ou do nosso Portugal. Então, quer dizer, nós ainda temos muito que aprender no que tange o manuseio das energias vibratórias.
Por quê? Porque graças à ignorância, graças à inveja, graças à mentira, graças à crença religiosa, os brasileiros hoje se encontram numa situação muito pior do que a que eles estavam há 5 anos atrás, com a realidade que eles tinham com o governo socialista. E agora tem que enfrentar o fascismo, tem que enfrentar o neoliberalismo, perdem direitos. E ainda assim não perdem a arrogância. Por quê? Porque sabem ofender, sabem provocar, sabem xingar. Justamente por quê? Porque estão conectados com uma egrégora social da qual eles têm medo de ser rejeitados. Então eles praticam a mitomania, eles praticam a mentira e a agressão com todo mundo que está fora dessa egrégora, sem realizar que apenas idolatram os componentes dessas egrégoras, sejam fascistas, sejam neoliberais, que na verdade são imbecis, porque se você vê, essa gente só atua em bando, essa gente só atua mascarada, essa gente não atua como indivíduo. Quando eles estão sozinhos, eles se borram de medo. E claro, você que se considera uma semente estelar, você que acha que está aqui para criar um novo sistema, para criar um novo mundo, precisa aprender a se articular, precisa aprender a se defender e a neutralizar esse tipo de imbecil provocador que hoje habita a presidência da República do Brasil. Os filhos dele, inclusive, parecem os filhos do Saddam Hussein, né? Ou seja, é muito importante que as pessoas desenvolvam um sentido de cidadania profundo para poder cobrar dos políticos, que não são todos iguais. E não são todos ditadores, e não são todos mentirosos. Quem diz que todos os políticos são iguais e mentirosos é porque é mentiroso. E porque não acredita no câmbio, porque não acredita na mudança, não acredita que tomando atitudes verdadeiras e honestas pode mudar pelo menos as coisas para si mesmo, se não é possível mudar o mundo. Mas é muito importante mudar o nosso sistema de crença, remodelar a nossa realidade mental, no sentido de deixar de ser invejoso, no sentido de deixar de ser filha da puta, mentiroso, preguiçoso. E finalmente no sentido de perder o medo da rejeição. Evitar de qualquer maneira a prática da mitomania. Você não precisa exagerar histórias a respeito de si mesmo. Você só precisa construir uma biografia que te deixe feliz, que faça com que você amanhã se sinta mais sábio e mais inteligente do que hoje. E claro, para isso é necessário abrir mão da idolatria, da religião e ter suas próprias experiências e conclusões. E é para isso que a Casa Real Sagrada de Sírios e o grupo de sábios oferecem os serviços médicos, terapêuticos, espirituais através de aura. E agora também, nós vamos falar sobre isso em futuros vídeos, nós fundamos uma escola, que é a AESAXA, Alta Escola Superior de Anemosia Quântica de Sirius Alpha, onde as pessoas poderão aprender diferentes técnicas terapeutas, ter vivências, cursos e experiências, aonde, se quiserem e cursarem toda a nossa grade, poderão serem diplomados como terapeutas animósicos. Caso você tenha interesse em desenvolver a sua vida laboral, a sua vida profissional através do mundo das terapias, saiba que a AESAXA, Alta Escola Superior de Anemosia Quântica de Sirius Alpha, é a melhor escola de medicina e espiritualidade de toda a Via Láctea. Qualquer dúvida, basta enviar um e-mail e será um prazer estar em contato com vocês, trabalhando, orientando e ajudando. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo instrutivo de hoje e até o próximo encontro. Muito obrigado a todos e um ótimo mês de dezembro. Namastê.